E aí, pessoal, tudo bem? Dia de São João. No Maranhão, então, uma tradição fabulosa que nós exportamos até. Hoje a gente vai falar do Bumba Meu Boi, por exemplo, de Manaus. A gente acha bonito, mas foi alguém do Maranhão que foi para lá e levou. Só que eles fizeram uma adaptação e são apenas 2 Bumba Bois, a gente história sabe. O Morro do Querosene, por exemplo, lá em São Paulo também tem algo de maranhenses. Existe a tradição. Nesse período, os arraiais estão lá cheios de sotaques maranhenses. E no Maranhão não é diferente. Durante praticamente o ano inteiro, os arraiais estão aí fazendo suas apresentações. Hoje mesmo, dia de Bumba Boi, arraiá por toda São Luís e por todo o Maranhão. Mas o evangelho de hoje, que você vai acompanhar, fala exatamente desse João, que a gente aprendeu, lembra? São João do Carneirinho, não é? São João, das músicas cantadas até por Luiz Gonzaga. O programa desta sexta-feira está cheia de informações. Essa semana, 2 eventos foram acompanhados pelo noticiaboa.com, que está no ar a partir de agora. É bom não esquecer que você está na TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundel, Fundação Dom José de Medeiros Delgado. A propósito, na semana que vem, nós vamos começar uma série de histórias da Fundação da Faculdade da Universidade Federal do Maranhão, que está ligada a Dom Delgado. Vai saber também sobre a própria origem da Rádio Educadora, que agora completou 50 anos. São sugestões, ideias de uma mente fabulosa de Dom Delgado, que dá nome a essa fundação e que tem o seu espírito presente nesses trabalhos, inclusive nesse programa. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre como é que começa tudo isso, a Universidade Federal do Maranhão. Muita gente não sabe. Muita gente está perguntando agora, por que o campus agora se chama Dom Delgado? Você vai saber numa série aqui dentro do programa noticiaboa.com. No programa de hoje também nós vamos ver que Dom Belisário agora é cidadão maranhense honorário. Recebeu o título da Assembleia Legislativa através de ato do deputado Souza Neto. O Notícia.com foi acompanhar. Você vai ver também que nós acompanhamos um evento muito importante da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís, que foi a presença do Dr. Lavaner. Para quem não lembra, ele foi que preparou o impeachment do presidente Collor. Esteve à frente da OAB, um homem de direito fabuloso. Nós vamos trazer alguns momentos desse encontro e da palestra, da conferência que ele fez no auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora. Mas como fazemos todos os programas, é hora da gente parar e dedicar aquele minuto, sabe? 1 minuto e meio ao máximo que seja, para que nós possamos trazer a boa nova que está dentro dos evangelhos. Não tem noticiaboa.com melhor do que o evangelho de Jesus Cristo. Vamos então acompanhar o evangelho do dia. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos 57, 66 a 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncisar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouviram? Não é à toa que o evangelho de hoje fala exatamente de João Batista, que vivia no deserto. Já falamos aqui, vivia no deserto. João saía a caminhar, diz que se alimentava de mel e de gafanhotos. E ele, que todos achavam grande demais, ele disse: olha, o que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E Jesus, quando esteve diante dele, pediu que ele o batizasse. Curiosamente, depois do batismo de Jesus, e você acompanha essa história tantas vezes, João desaparece e Jesus aparece. Então a missão dele era preparar, como ele dizia, preparar os caminhos do Senhor. Nós sabemos a história de João, a voz que clama no deserto, uma voz que preparava a chegada de Jesus. Você ouviu também o próprio episódio real contado no Evangelho de Lucas, quando ele profere o nome. Zacarias fala, é um milagre, e todos saem por aí a proclamar aquilo que aconteceu. Bem, essa semana nós acompanhamos também o padre Heitor Moraes. Você sabe que a igreja de São João Batista, paróquia do centro da cidade, ali no centro, ela está em festa, em festejo. E nós vamos ouvir o padre Heitor contando um pouco dessa história de João, numa matéria especial. Você vai acompanhar o que falou o padre e algumas imagens também do que tem acontecido esses dias na paróquia de São João Batista. Vamos conferir. Mais um ano de festejo, mais um ano de celebração, mais um ano de devoção. A paróquia de São João Batista, aqui no centro de São Luís, ela celebra esse ano 160 anos de edificação paroquial, ou seja, há 160 anos, um bispo chamado Dom Manuel da Silveira, bispo de São Luís, em 1856, edificou esta paróquia. Este ano, 2016, celebramos 160 anos. E o que nós podemos observar é que ao longo desse tempo, de acordo com as épocas, nas suas realidades culturais, nós observamos a devoção ao santo padroeiro, São João Batista, por diversos motivos. Primeiro, pela sua realidade de ter um relacionamento com o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que eles são parentes da mesma família. A sua mãe, Santa Isabel, prima de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Também a dimensão profética do padroeiro. São João Batista foi um homem de atitudes, de postura profética. Ele combatia o erro, o pecado, anunciava a conversão, uma nova proposta de se relacionar com Deus através do exemplo de Jesus, quando ele mesmo aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus. E por fim, pela devoção, pelo imaginário popular do povo de Deus, que nesta época junina condiciona o padroeiro ao protetor das brincadeiras folclóricas do nosso estado. É um festejo muito bom nesse dia de São João e que você acompanhou esses dados, esses detalhes contados aí pelo padre Heitor Moraes. Vamos agora acompanhar uma reflexão do Papa Francisco. Um homem que tem que ser revelado ao longo desse tempo, um ser de palavras rápidas, de observações, contraria alguns pensamentos mais antigos, provoca às vezes polêmica, mas tem sido pontual e tem sido constante na sua colocação como pastor de um rebanho que vai para mais de 2 bilhões de pessoas. Ele sabe a responsabilidade que tem ao falar. Foi citado por várias vezes por Lavaner, o Dr. Lavaner, que esteve oferecendo uma conferência através de promoção exatamente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese. Ele citou, e de uma forma muito especial, o que tem falado o nosso Papa Francisco. E há uma reflexão de Francisco, no final desse primeiro bloco, falando de como Jesus cuida de nós. Vamos acompanhar. São tantos os que vão escutar Jesus ou pedir uma cura e depois voltam a Ele e sentem a salvação. A coisa mais importante, a força da nossa fé, é que nós somos salvos através dele.
Foi o que o Papa disse na homilia da missa da manhã desta quinta-feira, dia 22 de janeiro, na Casa Santa Marta, ao citar o Evangelho do dia. As duas palavras-chave, explicou, são Jesus salva e Jesus é o intercessor. Il prezzo della salvezza. E tutti i giorni così Gesù intercede. Todos os dias, assim Jesus intercede. E quando nós, por um motivo ou outro, estamos um pouco abatidos, recordamos que é Ele que reza por nós, intercede por nós continuamente. Muitas vezes esquecemos disso, mas Jesus, sim, acabou. Foi para o céu, nos enviou o Espírito Santo, acabou a história. Não. Atualmente, a cada momento, Jesus intercede. Nesta oração, mas Senhor Jesus, tenha piedade de mim, interceda por mim. Dirige-se ao Senhor, pedindo esta intercessão. Nós vamos agora para o intervalo e depois do intervalo nós vamos ver o que aconteceu exatamente, vamos saber momentos desse título que foi dado a esse mineiro que já esteve em Bacabal, esteve em lugares no Brasil, que na juventude ajudava brasileiros a saírem do Brasil para não serem presos, seguindo para o exílio em países lá fora. Ele não fala essas histórias, mas isso foi contado pelo deputado Braide, Eduardo Braide, durante a cerimônia em que ele recebeu o título de cidadão maranhense. Estamos falando de Dom Belisário, mas isso é para depois do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já com noticiaboa.com.